Olá, galerinha do meu coração, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam confortáveis em casa, acolhidos pela família, né, com o coração em paz, né, com o coração firme para resistir a esses momentos que a gente tem vivido. Gostaria de dizer para vocês que estou morrendo de saudade de todos, né? Faz muito tempo que a gente já não se vê e, querendo ou não, vocês fazem falta, né? A vida do professor precisa dos alunos, a gente precisa da nossa presença. Na educação, a presença é essencial e a gente tem que agir, né? E tem que ter essa relação de presença. Acredito que nossa videoaula já nos aproxima um pouco, né? E a gente já consegue estudar um pouquinho aí, trabalhar algumas coisas, nós já conseguimos dar prosseguimento e desenvolver alguns conteúdos, tá? Gostaria de dizer que eu tô com saudade de todos, tá? E vamos para nossa aula, beleza? Vamos começar, galera? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o motivo para se fazer arte, para que um artista faz uma obra de arte, o que motiva ou motivou as pessoas a produzir obra de arte no decorrer da história. E o primeiro motivo que a gente vai pensar é que esses primeiros povos que fizeram arte, né, se a gente pensar, por exemplo, no homem pré-histórico, na arte que foi feita nos primeiros períodos da história, ele não tinha uma concepção de fazer arte como a gente faz hoje, com a ideia de expressar, com a ideia de dizer o que sente dentro do coração, né? Ele não tinha essa mesma intenção, né? O homem pré-histórico, provavelmente, segundo o que a gente tem de estudos, o que os estudiosos trouxeram para nós de informação até então, é que o motivo deles era muito mais ligado à questão religiosa. E a gente vai pensar hoje nessa questão da arte com motivo sagrado, né? Artes sagradas, né? E pensar em artes sagradas. Quando vocês pensam em artes sagradas, o que vocês conseguem imaginar aí na cabeça de vocês, né? Por sermos um povo ocidental e um povo colonizado pelos portugueses, provavelmente a gente vai pensar na questão do cristianismo, né? Mas só o cristianismo? Não. A gente pode pensar também na questão da arte indígena, podemos também pensar na questão da arte africana, porque isso também faz parte do nosso cotidiano, certo? A gente também nós também convivemos no nosso dia a dia com outros tipos de culturas e outros tipos de artes sagradas. Hoje em dia nós temos consciência de muitas religiões diferentes, certo? Então essa aproximação de arte sagrada que a gente vai pensar hoje. Bom, na pré-história, como a gente estava falando antes, essa arte sagrada, né, por que ela era assim? Por que a gente, hoje, nós, estudiosos de arte, de história, de antropologia, de paleontologia, ao estudar esses povos, pensamos que eles faziam essas obras de arte com uma relação consagrada. Pelo seguinte, galera, a arte pré-histórica, ela deixa muito registro de que aquelas pinturas eram feitas com a intenção de falar com o divino, falar com a questão da força da natureza. Tá? Eles tinham já algumas questões religiosas e a arte se manifestava para isso. Então, se você perguntasse para eles o que era arte, né, quando eles fazem aqueles animais, a caverna de Lascaux, né, quando a gente vê aqueles objetos, né, aquelas pinturas, eles tinham uma preocupação de fazer algo destinado ao sagrado, tá? Ao que eles acreditavam, né? Eles acreditavam que ia facilitar a caça deles, beleza? Mas só eles? Não, não só eles. A gente pode pensar também, além desses homens pré-históricos, por exemplo, os egípcios, né? Os romanos, os gregos, né? Os celtas, os vikings. Todos os povos, no decorrer da sua história, até mesmo os povos populares, né? Se a gente pensar, por exemplo, os povos que vivem na beira do Rio São Francisco, os pescadores, né? Eles também têm uma questão de arte e uma sacracidade diferente. Vamos pensar no Egito primeiro? Bom, a arte egípcia, galera, tem uma característica. Eles são muito tradicionais, né? Durante todo o seu período de pintura, principalmente, a pintura egípcia ela teve uma característica muito próxima, que são aquelas pessoas que a gente chama de frontalidade, né? E o que é a frontalidade? São aquelas pessoas que estão com o corpo, com o tronco de frente, né? Com a cabeça 100% de perfil e o quadril, se vocês prestarem atenção, o quadril de lado, né? E os pés também virados para a lateral. O olho nessa parte do rosto é a única parte que olha de novo para frente.
né? Então eles desfiguram um pouco essa questão da representação humana. E a arte deles, quando eles fazem arte, né, além dessa questão da frontalidade, o que a gente observa? Os egípcios acreditavam na eternidade, né? Eles acreditavam na questão de eterna, né? Da vida eterna, da vida após a morte, né? Que a gente tinha, a religião deles era muito profunda, eles tinham um estudo com astronomia, né? Então eles tinham uma relação de arte ligada ao eterno. Então, muitas vezes, o que a gente encontra, por exemplo, nessa relação? Um costume que a gente tem até hoje em muitas culturas, que é o quê? Adornar o local onde vai ser enterrada a pessoa, como mausoléu, né? Como são os mausoléus, ou aquela cripta da família. Então, assim, eles adornavam o lugar onde ia receber o corpo, né? Porque esse corpo ia ter uma relação eterna. Então, nesse lugar tinha pinturas que contavam muitas vezes a história desse povo. Eles faziam pinturas que criavam uma narrativa, né? A gente vê, por exemplo, o tribunal, quando a pintura dos mortos, quando o morto sai do corpo e vai ser julgado por Osíris, e a pena, né, o coração dele é colocado numa balança, e do outro lado da balança uma pena. E o coração dele tem que ser mais leve do que uma pena, ou seja, ele tem que ter tido uma vida boa, ele tem que ter um coração bom, né? Então, eles colocam todas essas situações de arte, tá, construída dentro dessa realidade da eternidade, né, de como cultivar a eternidade daquela vida. E também tinham muita escultura dos deuses, né, tinham muitas pinturas sobre os deuses, as divindades que eles acreditavam naquele povo. Só eles? Não. Como eu falei, os romanos, né? Os gregos produziram arte com intenções sagradas. Depois disso, a gente pode pensar que o Império Romano vai até o século V, né? E depois disso a gente vai ter um período que a gente chama de Idade Média. E na Idade Média, a arte continua ligada ao sagrado. Dessa vez ao cristianismo, à igreja cristã, né? A igreja católica surge no século V, um pouquinho nesse período, e a partir de então a gente vai ter uma referência de arte cristã. A arte cristã nasce nesse período, a arte ligada ao cristianismo nasce nesse período? Também não. Olha que interessante, a arte cristã, ela vai nascer, na verdade, quase que junto com Cristo, um pouco depois da vinda de Cristo à Terra. Por quê? As pessoas que conviveram, né, com Jesus e tiveram ali uma relação com ele, e as pessoas que vieram depois, aprendendo dessas pessoas e foram pegando esse ensinamento, eles já foram se organizando como os grupos cristãos, né? E esses grupos se encontravam para falar sobre sua religião, para professar sua religião. E quando eles se encontravam, galera, muitas vezes eles se reconheciam por símbolos, muitas vezes o símbolo do pão, tá? E o símbolo do peixe. E eles se reconheciam por esses símbolos. E nos lugares onde eles se encontravam, ou nos lugares onde eles eram enterrados, algumas vezes, né, claro que de forma escondida, a gente tem que entender que nesse período Roma não aceitava o cristianismo. Eles decoravam o local com temas cristãos, como a figura, por exemplo, do bom pastor, que é uma figura muito comum de se encontrar nesse período da arte cristã, paleocristã que a gente chama, que é a figura do homem vindo com a sua ovelha, do pastor vindo com a sua ovelha nas costas, né? Que fala, é uma alusão, né? Uma alusão à figura de Jesus como um bom pastor. Então, galera, a arte e a questão do sagrado, ela vai existir. Igual a gente falou sobre algumas culturas, né? A gente vai pensar, por exemplo, os povos populares, né? Os povos ribeirinhos, ou as lendas que a gente carrega e a arte que a gente cria a partir disso, tá? A arte religiosa que a Igreja Católica... A gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Museu de Arte Sacra, que tem um acervo sensacional de arte cristã, da história da religião cristã no Brasil. A gente tem outros tipos de templo, a gente tem o templo Zulai, né, em Cotia, que é um templo budista lindíssimo, né, do budismo, se não me engano, chinês. Então, assim, a gente tem que perceber que a arte e a relação com o sagrado, ela existiu por muito tempo e ela existe até hoje. Uma coisa legal que a gente pode pensar com relação a isso, sabe quando falam, por exemplo, que o artista, ele tem um dom?
Ah, ele pinta legal demais, ele desenha bem demais, nossa, ele tem o dom. Quando você fala em dom, você já está dizendo, por exemplo, assim, como se Deus, não importa a religião que você está pensando agora, tá? Como se Deus tocasse aquela pessoa e iluminasse ela, certo? Olha aí, ó, até o artista muitas vezes ele é visto como uma relação, porque todo artista ele tem uma bela qualidade de trabalho e ele acaba sendo visto como alguém que tem um dom, que foi tocado por Deus, certo? Então essa relação de arte consagrada, ela continua até hoje. A gente pode pensar, por exemplo, um outro período da história, que foi depois da Idade Média, né, que foi o Renascimento, né, o Renascimento e o Barroco. O Renascimento, que foi o período da Contra-Reforma, né, quando eles buscam a pintar os mitos gregos e os mitos romanos, e o Barroco, aquela arte da volta da Contra-Reforma, né, do momento que a igreja ela busca de volta seus fiéis que ela perdeu para o início dos protestantes, e ela faz o quê? Aquelas igrejas com decorações incríveis, né, com uma arte incrível, uma arte dramática, e a gente pode pensar no Caravaggio, né? Quando a gente pensa em Renascimento, a gente pode pensar, por exemplo, assim, ó, uma dica, no Leonardo da Vinci, no Michelangelo, certo? No Rafael Sanzio, Sandro Botticelli. E quando a gente pensa no Barroco a gente pode pensar, por exemplo, primeiramente, num pintor chamado Caravaggio, né? O Caravaggio ele vai pintar uma cena chamada... E no ano de 1603, o Caravaggio, por exemplo, vai pintar uma obra que chama A Incredulidade de Tomé, onde ele pinta um São Tomé vendo Jesus após a crucificação, aquele momento que São Tomé, Jesus mostra a ferida para São Tomé e o olhar de Tomé, né? A luz da cena, a expressão é dramática. Se você comparar com as pinturas renascentistas, por exemplo, se a gente colocasse esse São Tomé ao lado, por exemplo, da Mona Lisa, impávida, né? Elas são muito diferentes. Ou qualquer outra obra, se a gente colocasse São Tomé diante de outra, a gente pode ver de São Jerônimo também, onde ele coloca uma cena dramática demais. Caravaggio é sensacional. Se a gente colocar outra pintura renascentista, a gente vê que o Barroco é dramático, ele é encantador, ele vê essa situação. E a arte renascentista, ela é leve, né? Mas ambos ligados, como a gente falou, ao sagrado, certo? No Brasil, a gente também pode pensar a arte indígena, né? Os povos indígenas têm pinturas corporais, eles têm esculturas que eles fazem, músicas que eles criam, que tem danças que tem toda uma intenção religiosa, tá? A gente pode pensar, por exemplo, como hoje as igrejas têm os grupos de louvores, né? E elas se organizam, tem os grupos de teatro, né? Ela vai se organizando e a arte faz parte dela. Galera, a arte é uma expressão humana e quando a gente fala sobre a nossa relação com o sagrado, a gente não vai se expressar por arte? Claro que a gente vai se expressar pela arte. Ela faz parte do nosso coração, certo? Então olhar isso, a arte vai produzir, como a gente falou, de formas muito diferentes, como vocês viram hoje, né? Mas ela vai ser ligar ao sagrado, a arte africana, né? A arte oriental, aquelas figuras indianas, aquelas esculturas. Galera, as construções dos templos, por quanto tempo a arquitetura foi ligada às construções dos templos, além dos palácios, né? Então, a arte, ela está ligada ao sagrado, certo? Então, motivos para se fazer arte. Hoje a gente pensou em tá? Então hoje a gente olhou um pouquinho dessa questão do tema, né? Do que faz o homem produzir arte, o que nos motiva como seres humanos a produzir arte, o que faz um ser humano, né? Uma criança, um adulto, produzir arte. E um dos motivos que a gente olhou, né? O motivo que a gente olhou na aula de hoje, foi a questão da arte relacionada ao sagrado. O homem, durante toda a sua história, produziu arte pensando também no sagrado, além de outros motivos, tá? Quero que vocês pensem nisso com calma. Caso tenham alguma dúvida, estou à disposição de todos vocês. Esse conteúdo que a gente falou hoje
ele tá nas páginas 290 e vai até a página 293. Então é da página 290 a 293. Pode dar uma estudadinha com calma, dar uma lidinha de novo. E tem uma atividade aí para vocês também, para vocês conseguirem assimilar melhor esse tema, certo? Muito obrigado, meus corações. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Um abraço gigante, né? E espero vê-los em breve, para a gente fazer muita arte, que vocês sabem que quando tem aula de arte, a natureza acorda diferente, o mundo é diferente. Vocês se lembram disso. E a gente precisa ter mais dias com arte. Vocês sabem que ela precisa estar de volta no nosso dia a dia. Beleza? Obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau.